Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, a primeira sexta do mês de fevereiro. Nós estamos na quarta semana do tempo comum. E é uma alegria imensa podermos, mais uma vez, meditar o texto do Santo Evangelho de hoje. Eu agradeço a você por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, por meio da Rádio Maria, ou também nos canais, nas plataformas de podcasts. O texto do Santo Evangelho de hoje é a narrativa do martírio de São João Batista. Espírito Santo de Deus, iluminai a nossa mente e o nosso coração, para acolher a Santa Palavra, discerni-la, guardá-la no coração e fazê-la frutificar, assim como Maria Santíssima fez. Que a Palavra saia por nossas mãos e nossos pés, nossas atitudes, palavras, sentimentos, tudo seja um respirar da Palavra de Deus. A nossa vida seja um eco da Palavra de Deus. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então ao texto do Santo Evangelho. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, entre o envio missionário dos 12 apóstolos e o retorno deles da missão, acontece exatamente o martírio de João Batista. O envio dos 12 está em Marcos 6, de 7 a 13. É um modo de dizer que o ambiente da missão é um ambiente conflitivo, é um ambiente perigoso. O missionário está sempre sujeito à morte. Depois do envio dos 12 apóstolos, Marcos narra esta cena bonita. A pergunta de Herodes sobre a identidade de Jesus, a pergunta de todos sobre a identidade de Jesus, e depois o banquete de Herodes como o banquete da morte. Tudo começa com esta pergunta: quem é este homem? Quem é Jesus? Herodes Antipas é tetrarca na Galileia e na Pérea, e ele ouve falar de Jesus. A fama de Jesus começa a se espalhar, e começam a fazer conjecturas sobre a sua identidade. Quem é este? Um profeta? É Elias? É João Batista? Herodes tem interesse em conhecer Jesus, em saber quem é, porque ele tem que ficar a par das situações que envolvem o seu reino. Haveria algum perigo na atuação de Jesus Cristo como profeta? A pergunta é: quem é este? Na cabeça de Herodes Antipas, Jesus é João Batista que ressuscitou. É a ocasião, então, para, a partir do versículo 17, se contar retrospectivamente a narrativa da morte de João Batista. É uma peça narrativa muito bela, vívida, semelhante ao quadro de Caravaggio que está na igreja de São João, na cidade de Valletta, na ilha de Malta. Aí está um quadro chamado A Decapitação de João Batista. Foi pintado por Caravaggio em 1608. Salomé, a filha, segura a bacia. Outra mulher, talvez Herodíades, aparece também o carcereiro, o carrasco, e há um jogo bonito de sombra e de luzes. E as luzes estão sobre João. João Batista é o profeta do absoluto de Deus, do silêncio do deserto, come gafanhoto e mel silvestre, tem consciência de ser o precursor, aponta sempre para Jesus, tudo nele tende a Jesus. E ele questiona duramente Herodes Antipas e Herodíades, porque Herodes Antipas vive com Herodíades uma relação ilegítima. Herodíades era esposa de Filipe, irmão de Herodes Antipas. Aí está o ódio de Herodíades contra João Batista. Chegou então uma ocasião oportuna para matar João. É o aniversário do rei. Nós chamamos de rei Herodes Antipas, rei da Galileia, mas na verdade era tetrarca, era um rei muito secundário, vinculado à grande estrutura do Império Romano. E Herodes Antipas, obviamente, convidou os ricos da Galileia, os magnatas, os nobres, os ricos. De fato, naquele clima de festa, podemos compreender o que vem logo em seguida, a partir do versículo 30. A multiplicação dos pães, o banquete da vida. Enquanto aqui o banquete de Herodes é banquete de morte, lá, a partir do versículo 30, Jesus percebe que as ovelhas estão abandonadas como ovelhas que não têm pastor. De fato, o rei se empanturra de comida e de vinho. Os seus convidados ricos e nobres não têm nenhum compromisso com os pobres.
Naquele clima de festa, o rei quer demonstrar a sua bondade e a sua misericórdia. A princesa Salomé se exibe em público. O público é eminentemente masculino. Um público sem nenhum compromisso com a vida. A jovem entra e dança. Ela se torna peça deste jogo macabro e voraz. Há um clima de sensualidade, de poder, de dinheiro, há um clima de morte. Herodes então promete doar tudo o que ela pedir, mesmo que fosse a metade do seu reino. Obviamente, há uma irresponsabilidade imensa na fala de Herodes, mas ao mesmo tempo é uma palavra hiperbólica, por causa de uma dança estúpida de uma adolescente. Herodes, com pleno descompromisso com a vida, chega a prometer, mesmo que fosse metade do seu reino. A menina, insuflada pela mãe, pede a cabeça de João Batista num prato. Aparentemente, Herodes, tem uma certa reverência, uma certa deferência por João Batista. Talvez por medo do povo, ou é uma estratégia política, porque outras fontes apresentam Herodes Antipas como um homem sanguinário, egocêntrico, sem escrúpulos, marcado simplesmente pelo luxo e pelo poder. Aquela festa, que era uma festa de aniversário, festa da vida deveria ser, ela tem um final funesto, macabro. João é assassinado na prisão. Sua cabeça é trazida num prato. A morte de João, na verdade, prefigura a morte de Jesus. É um símbolo da morte do povo. Contraste grandioso com o banquete da vida, da multiplicação dos pães, a partir do versículo 30. Jesus contempla a multidão que está como ovelhas que não têm pastor. A arbitrariedade dos poderosos, a morte dos pobres, a morte dos profetas, o abuso da autoridade, a riqueza, o luxo, tudo isso é sintoma de um poder político completamente doentio e carcomido. A lógica de poder de Jesus Cristo é outra. A lógica de poder de Jesus é a cruz, é a doação da vida, é a entrega, a oblação de si mesmo pela vida do seu povo. Vamos então sintetizar um pouco isso que nós refletimos. Façamos uma breve síntese para fixar melhor em nosso coração. Todos se perguntam: quem é este? Os profetas suscitam sentimentos contraditórios. Eles atraem pelo poder da palavra e pelo poder do testemunho. Eles são a memória crítica, exatamente porque a fidelidade à aliança realça o pecado da humanidade. Na festa de aniversário de Herodes, na festa da vida, tramam a morte do profeta João Batista. Em meio aos restos de desperdício, eis que surge num prato a cabeça de João, profeta da justiça, homem do silêncio do deserto, homem do absoluto de Deus, homem austero, vestido com pele de camelo, cingido com corda, alimentando-se de mel silvestre e de gafanhotos, profeta da família, profeta do matrimônio, pregando um batismo para a remissão dos pecados. Esse é João Batista, o precursor do Filho de Deus, morto covardemente por um poder que treme diante das pessoas mais indefesas. Herodes Magno, o pai de Herodes Antipas, tremia diante do menino Jesus na manjedoura. Agora, Herodes Antipas, o seu filho, treme de medo diante do profeta João,
que já está aprisionado, manda matá-lo. Destrói o profeta, a boca de Deus, na defesa do povo. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.